você tem uma tarefa para fazer. Não é difícil, não é nem chata, na verdade. Você só precisa abrir o documento e começar. Mas você não abre, você checa o celular, né? Você organiza uma gaveta que não precisava ser organizada. Você decide que agora, de repente, é a hora perfeita para limpar a cozinha. A tarefa continua ali, esperando, e você continua se afastando dela, ainda que saiba com total clareza que vai precisar fazer isso eventualmente. Você chama isso de preguiça, você se culpa por isso. Mas a verdadeira resposta é muito mais estranha. E se a procrastinação nunca tiver sido sobre preguiça? Comece pelo começo. A palavra preguiça sugere falta de energia, falta de vontade de agir. Mas observe o que você realmente faz quando procrastina. Você limpa a casa, você responde e-mails sem importância, você assiste vídeos sobre produtividade em vez de ser produtivo. Isso não é falta de energia, isso é energia sendo gasta em qualquer direção, exceto a direção certa. Então, uma pessoa preguiçosa de verdade simplesmente descansaria. Você não descansa, você se mantém ocupado, só evitando a única coisa que precisava ser feita. O psicólogo Piers Steel, que estudou procrastinação por mais de 2 décadas, chegou a uma conclusão que contraria o senso comum. Ele descobriu que a procrastinação não está fortemente ligada à falta de disciplina, está ligada à forma como seu cérebro processa emoções desconfortáveis. Você não está evitando a tarefa, você está evitando o sentimento que a tarefa provoca em você. Pense nisso por um momento. Que sentimento aquela tarefa adiada provoca? Talvez seja medo de fazer errado, talvez seja o peso de uma expectativa alta demais, talvez seja simplesmente tédio, que para o seu cérebro é mais desconfortável do que parece. A pesquisadora Fusquia Sirois, que estuda a relação entre procrastinação e regulação emocional, descobriu algo revelador. Pessoas que procrastinam mais não são as que têm menos força de vontade, são as que têm mais dificuldade em tolerar emoções negativas no presente, mesmo quando isso significa criar problemas maiores no futuro. Isso muda completamente a pergunta. Não é porque você é fraco, é porque seu cérebro prefere desconforto futuro garantido a desconforto presente e imediato. E essa preferência tem uma origem muito mais antiga do que qualquer prazo de trabalho. Volte com a mente para seus ancestrais por um momento. Eles não tinham planilhas, não tinham relatórios trimestrais, não tinham e-mails, mas tinham algo parecido. Ameaças e recompensas que existiam agora no presente imediato, e ameaças e recompensas que existiam num futuro distante e abstrato. Um predador se aproximando agora era uma ameaça concreta, né? Visível, urgente. Plantar uma semente que só daria fruto em meses era uma recompensa abstrata distante, difícil de sentir emocionalmente. O cérebro humano evoluiu para reagir com força máxima ao que é imediato e visível, e com força mínima ao que é distante e abstrato. Esse desequilíbrio te manteve vivo por milhares de gerações. Ele só se torna um problema quando a ameaça do presente já não existe, mas o desequilíbrio de atenção continua o mesmo. O economista comportamental George Ainsley chamou esse fenômeno de desconto hiperbólico. Em termos simples, significa que seu cérebro valoriza desproporcionalmente as coisas que estão próximas no tempo e desvaloriza desproporcionalmente as coisas que estão distantes, mesmo quando o valor real das duas coisas é o mesmo. Uma tarefa que vai gerar consequência ruim em 3 semanas simplesmente não ativa o mesmo alarme interno que uma ameaça acontecendo agora. Seu cérebro literalmente sente o prazo de amanhã como mais real do que o prazo de mês que vem, mesmo que ambos exijam o mesmo trabalho. Agora pense na tarefa que você está evitando neste momento. O custo de adiar provavelmente vai aparecer mais tarde. O alívio de evitar o desconforto aparece agora, imediatamente no segundo em que você fecha aquela aba e abre outra. Seu cérebro está fazendo uma troca que parece completamente lógica do ponto de vista evolutivo. Trocar um desconforto certo e imediato por um desconforto incerto e distante. O problema é que no mundo moderno esse desconforto distante quase sempre chega, só que maior, com juros emocionais acumulados. Aqui está onde a história fica ainda mais interessante. A procrastinação não trata apenas o futuro como menos real. Ela também trata você mesmo, no futuro, como uma pessoa diferente. Né? O psicólogo Hal Hershfield, que estuda como as pessoas se relacionam com seu eu futuro, usou ressonância magnética para observar o que acontece no cérebro quando as pessoas pensam sobre si mesmas no futuro distante. Ele descobriu que, em muitos casos, a atividade cerebral ao pensar no próprio futuro se parecia mais com a atividade cerebral ao pensar em um estranho do que com a atividade ao pensar em si mesmo agora. Pare e absorva isso. Para o seu cérebro, a versão de você que vai ter que terminar aquele relatório na véspera do prazo, exausta, sob pressão, é tratada quase como uma pessoa diferente. Você não está sendo cruel com você mesmo de propósito quando procrastina. Você está de forma inconsciente transferindo um fardo desconfortável para alguém que seu cérebro nem reconhece completamente como você. Isso explica por que cartas de aconselhamento simples como apenas tenha mais disciplina praticamente nunca funcionam. Você não tem um problema de disciplina, você tem um problema de distância emocional entre o você de agora e o você de mais tarde. Há ainda outra camada nessa história, e ela tem a ver com perfeccionismo.
Pesquisas conduzidas por Tim Pickle, outro pesquisador que dedicou décadas ao estudo da procrastinação, mostram que pessoas com padrões extremamente altos para si mesmas frequentemente procrastinam mais, não menos. Isso parece contraintuitivo, né? Você imaginaria que alguém que se importa profundamente com a qualidade do trabalho começaria mais rápido. Mas o oposto costuma acontecer. Tá? Quando o medo de fazer algo imperfeito é grande o suficiente, simplesmente não começar se torna emocionalmente mais seguro do que começar e arriscar a decepção. Pense na última vez que você adiou algo importante. Existia junto com o adiamento algum medo silencioso de que o resultado não seria bom o suficiente. Esse medo, por mais irracional que pareça quando dito em voz alta, é processado pelo seu cérebro com o mesmo peso de uma ameaça real. E diante de uma ameaça, o cérebro antigo só conhece algumas respostas básicas: lutar, fugir ou congelar. Procrastinação é frequentemente a versão moderna de congelar diante de uma ameaça emocional que nunca te ataca de fato, mas que seu corpo trata como se fosse capaz de te machucar. Agora chegamos à reviravolta central. Se a procrastinação fosse realmente sobre preguiça, a solução seria simples: força de vontade, disciplina, organização. Mas se a procrastinação é sobre regulação emocional e distância psicológica do seu eu futuro, a solução é completamente diferente. Ela não é sobre se forçar a trabalhar. É sobre reduzir o desconforto emocional da tarefa e aproximar emocionalmente seu eu presente do seu eu futuro. Pesquisas mostram que pessoas que praticam autocompaixão depois de procrastinar tendem a procrastinar menos no futuro, não mais. Isso contraria a intuição de que se culpar duramente vai te motivar. Na prática, a culpa intensa aumenta o desconforto emocional ligado à tarefa, o que aumenta a chance de você evitá-la de novo. O ciclo se alimenta dele mesmo. Você procrastina, se sente mal, associa a tarefa a um sentimento ainda pior e procrastina de novo na próxima vez que precisar encarar algo parecido. Há também algo curioso sobre como pequenas ações conseguem quebrar esse padrão. Pesquisadores que estudam comportamento e hábitos descobriram repetidamente que o obstáculo real geralmente não é a tarefa inteira, mas o primeiro passo dela: abrir o documento. Escrever a primeira frase. Pegar a primeira ferramenta, seu cérebro reage com muito mais resistência à ideia abstrata de uma tarefa inteira do que à ação concreta de um primeiro movimento minúsculo. Reduzir a distância entre você e o início real da tarefa, mesmo que de forma artificial e pequena, costuma enfraquecer significativamente a resistência emocional inicial. Pense agora em quantas vezes sua procrastinação não era sobre a tarefa em si, mas sobre o tamanho dela na sua cabeça antes de você sequer começar. Volte por um instante ao seu ancestral plantando aquela semente. Ele não conseguia sentir emocionalmente o valor da colheita futura, mas conseguia sentir o esforço físico imediato de cavar a terra. A diferença entre ele e você é que ele tinha um ambiente inteiro, reforçando que aquele esforço presente levaria a uma sobrevivência futura visível, repetida, comprovada pela experiência da tribo ao longo de gerações. Você hoje muitas vezes encara tarefas cujo benefício futuro é abstrato, distante e nunca foi sentido fisicamente por você antes daquele momento específico. Seu cérebro não foi desenhado para valorizar prazos abstratos, foi desenhado para valorizar ameaças e recompensas físicas, próximas, visíveis. A procrastinação, então, não é um defeito de caráter, é o resultado natural de colocar um cérebro otimizado para o presente imediato dentro de um mundo que constantemente exige que ele valorize o futuro distante. Então, da próxima vez que você se pegar adiando algo, talvez a pergunta certa não seja: por que sou tão preguiçoso? Talvez a pergunta certa seja: o que estou tentando evitar sentir agora? A resposta para essa pergunta provavelmente vai te dizer muito mais sobre você do que qualquer rótulo de preguiça jamais poderia. Você tem uma tarefa para fazer, não é nem chata, mas agora você sabe o que realmente está acontecendo quando você se afasta dela. Não é fraqueza, é um cérebro antigo, treinado para sobreviver, tentando lidar com um mundo cheio de prazos que ele nunca foi projetado para sentir como reais.